Boa noite, meus queridos. É uma satisfação enorme e também uma grande responsabilidade estar aqui, graças a Deus, pelo que Deus pode fazer no ser humano, né? E a mensagem de hoje, a reflexão de hoje é justamente sobre isso, sobre o relacionamento de Deus com o homem. Nós cantamos aqui agora há pouco de que todos necessitam, de fato, ter esse encontro pessoal com Deus. Não é uma opção ter um relacionamento com Deus, é uma necessidade. Todo indivíduo foi criado por Deus e precisa ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ela fala disso, do início ao fim, de um relacionamento que Deus quer estabelecer com você. E nela estão registrados várias intervenções do próprio Deus na história da humanidade com esse objetivo, com o objetivo único de estabelecer uma aproximação, um elo de ligação com o homem. E muitas vezes Deus se relacionou com os homens em forma coletiva, sempre, mas também individual. De um modo individual é imprescindível, e também no coletivo, quando se tratava do povo judeu, quando se trata da igreja de Cristo, né? E nós vamos ver aqui hoje um episódio do Velho Testamento que vai nos obrigar a pensar em como está o nosso relacionamento com Deus. Eu quero que você se coloque a pensar em como está o seu relacionamento com Deus. Antes de lermos o texto desta noite, eu vou fazer situar o texto na história aí da humanidade. O povo judeu, o povo hebreu, ele começa a adquirir quantidade e forma de povo quando ele estava no Egito, vivendo no Egito. Chegou lá uma família de 70 almas aproximadamente, e foi se multiplicando, e foi ganhando número, começou a se comportar como um povo, né? Já eram muitas, as tribos foram ganhando corpo, ganhando número, e com o crescimento, com a taxa de natalidade alta que havia entre os judeus, entre os hebreus, os egípcios começaram a se sentir ameaçados com aquele crescimento e começaram a fazer conta. E na conta deles, o povo hebreu iria superá-los em pouco tempo. Então eles começaram a mudar o tratamento com o povo hebreu. Começou a oprimir aquele povo e transformá-lo em escravos. Então a vida do povo hebreu começou a ficar bastante amarga, e eles começaram a sofrer opressão dos egípcios. Os egípcios mandavam as parteiras matar os filhos meninos que nascessem dentre o povo hebreu. Enfim, foi trabalho forçado, construindo edificações enormes. Toda sorte de sofrimento o povo hebreu enfrentou, sendo escravizado pelos egípcios. Mas Deus tinha um plano para aquele povo, e Deus empreende então uma ação espetacular, né? E retira o povo de lá, o povo dele, de dentro do Egito, por meio de uma manifestação visível, inequívoca do seu poder, e de forma sobrenatural, então, o povo sai do Egito e vai em direção à terra que Deus havia prometido aos patriarcas dessa grande nação, Abraão, Isaque, Jacó. Deus já havia prometido àqueles patriarcas de que a sua descendência iria morar numa terra
boa, produtiva, uma terra para eles. E assim foi. Só que para isso foi necessário sair do Egito, sair daquele estado de sofrimento, e com o apoio do Espírito Santo agindo sobre Moisés, Moisés liderou o povo nessa caminhada, na saída do Egito, e também na jornada no deserto, pelo deserto, até chegar à terra de Canaã. Mas nessa caminhada, nessa jornada, Deus manifestou todo o cuidado com o seu povo, suprindo todas as suas necessidades básicas, como água, cobertura para o corpo. Vocês estavam sentindo frio agora há pouco? Aqui dentro está quentinho, mas vocês estavam sentindo frio agora há pouco? Imagina o frio no deserto. Como as roupas deles poderiam durar tanto? Eles viveram anos no deserto, com aquela areia abrasiva do deserto, as roupas deles não se deterioravam. Deus fez isso acontecer. As crianças iam crescendo, iam assumindo as roupas dos mais maiores, dos mais velhos, e assim aquela roupa ia passando de um para outro, as pessoas iam passando pelas roupas, e não as roupas iam se desgastando, como é nos nossos dias. Providência de Deus. Deus não só providenciou a cobertura para a pele, mas forneceu alimento para eles. Todos os dias Deus fazia cair do céu o quê? O maná. E eles colhiam aquele maná, coziam aqueles manás, se alimentavam do maná. Na sexta-feira, olha como Deus era preciso. Na sexta-feira caía mais do que caía normalmente. E eles poderiam guardar aquele maná para no sábado não terem o trabalho de ter que fazer essa coleta. E eles coziam então aqueles manás e faziam bolos, se alimentavam, não laboravam no sábado, porque na sexta-feira já havia sido providenciado o maná para o sábado. Além disso, a orientação no deserto, como se orientar, para que direção seguir? Deus havia providenciado uma coluna de fogo que direcionava para onde o povo deveria seguir, uma nuvem de fumaça durante o dia para fazer a mesma função. Obra de Deus, dando ao povo tudo aquilo que ele precisava. Então, conhecendo tudo isso, nós poderíamos pensar o seguinte: poxa, então esse povo deveria ter uma relação muito boa com Deus, né? A atitude deles em relação a Deus deveria ser ótima. Se a Bíblia fosse um conto inventado, poderíamos esperar manifestações de gratidão e total fidelidade e confiança em Deus. Mas a Bíblia não é um conto. A Bíblia é um registro real do que aconteceu. E nós vamos ver aqui na Bíblia, nós vamos ler um episódio em que o povo não corresponde às expectativas de Deus. E isso vai nos ajudar a olhar para dentro de nós e ver se há em nós algo também que precisa ser melhorado. Então vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 11. Nós vamos ler todo o capítulo. Números, capítulo 11. O povo estava no deserto, a caminho da terra que Deus já havia separado, Deus já havia destinado para eles. Acredito que todos acharam, né? Números 11. Então, leamos. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu
e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, aqui entende-se como alhos silvestres, e dos alhos silvestres, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo e pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que me fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu, para que me dissesses: leva ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os tragas perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não o leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos nós do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor?
Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs na roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e eles e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Esse nome significa sepulcros da concupiscência. Só até aqui. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é o fiel registro do que ocorreu ao povo hebreu. E nesse registro, sabemos quem tu és, sabemos quem nós somos, seres frágeis, seres fracos, Senhor Deus, que precisamos todos nós da tua misericórdia, da tua graça, Senhor Deus. Por isso nós te suplicamos, Senhor Deus, venha falar poderosamente aos nossos corações a partir desse texto e de outros que ainda leremos, Senhor Deus. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O povo pergunta a Moisés: quem nos dará carne a comer? Depois de tudo que Deus tinha feito àquele povo, eles ainda perguntam a Moisés quem poderia dar carne a eles. E eles ainda valorizam também a sua temporada no Egito, a sua estada no Egito. Lá nós tínhamos peixe, nós comíamos de graça. Olha só, comiam de graça. Eles trabalhavam forçados, e a comida que eles tinham é para eles terem força para continuar trabalhando. Mas o argumento do murmurador era que eles tinham aquilo em fartura, de graça, como se eles tivessem estado de férias no Egito, né? Do modo como eles estavam falando aqui. Mas lá eles eram escravos. E nós podemos traçar até um paralelo, né, com o pecado. Às vezes a pessoa fica tão deslumbrada com o pecado e não percebe a escravidão que é o pecado, né? Eles estavam na escravidão do Egito, mas estavam desejando
agora livres, estavam desejando aquela condição anterior que era tão pior. Agora eles eram livres e estavam com o Senhor, mas estavam desejando estar no Egito. Moisés fica perplexo com a atitude daquele povo. É bem verdade que não era todo o povo. Haviam ainda muitos anciãos, homens sábios, tementes a Deus, que não aderiram a esse movimento. Mas, de um modo geral, esse foi o clamor geral do povo, querendo, rejeitando a Deus. E Moisés, ele fica abalado com aquilo. Ele fica muito abalado e ele se sente incapaz de suportar toda aquela pressão. E ele faz esse desabafo que nós lemos há pouco com Deus. Puxa, eu gerei esse povo, por que eu tenho que carregar esse fardo tão pesado de conduzir esse povo como uma ama, como um aio, um tutor que leva a criancinha na direção? Eu estou levando esse povo para a terra que tu prometeste para ele, mas está pesado. E notem que o relacionamento de Deus com Moisés era um relacionamento bem diferente do que Deus tinha com o povo de modo geral. Veja o cuidado com que Deus tratou Moisés. Deus cuidadosamente mostra para Moisés que ele vai reduzir a carga. Ele fala: eu vou tirar uma parte do espírito que está sobre você e colocarei em 70 homens que você vai escolher, 70 anciãos, homens tementes a mim. Você vai escolher esses 70 e eu vou tirar da tua porção, distribuirei a esses 70 homens. Você não vai ficar sozinho com essa carga. E você vai falar ao povo, para o povo você vai falar: santifiquem-se, porque vocês vão ver o agir de Deus. Então esse foi o comando de Deus para Moisés. Moisés, com a sua visão humana, começou a fazer conta, né? Vivendo no mundo material que nós vivemos, ele começou a fazer conta: mas espera aí, como que o Senhor vai alimentar com carne todo esse povo? Não seria... Ele começou a fazer conta, começou a discutir com Deus, e Deus cessa a conversa. Por acaso a minha mão está obstruída? Existe limite para o meu agir? E aí ele cessou o argumento. Deus mostrou para Moisés que não há limite para o poder de Deus. Isso é uma outra lição para nós hoje. Não há limites para o poder de Deus. O Deus a quem servimos tem poderes ilimitados. E o que Ele quer, esse Deus com poderes tão ilimitados, quer ser seu amigo, quer ter um relacionamento íntimo com você. Deus estava muito decepcionado. E Deus aproveitou essas 70 almas para falar ao povo. E no momento em que o Espírito foi colocado sobre aqueles homens cumpriram o desígnio de Deus, profetizando. É lógico que eles não profetizaram: olha, está tudo bem, hein, entre vocês e Deus, está tudo jóia. É isso que aqueles profetas disseram? Claro que não. Eles pregaram o quê? Olha, vocês estão indo muito mal, vocês precisam se arrepender, vocês precisam depender de Deus, vocês têm que reconhecer que Deus tirou vocês da escravidão, vem mantendo vocês até aqui, e é isso que vocês estão cobrando a Deus? Vocês estão rejeitando o poder de Deus? Aqueles profetas então começaram a profetizar, começaram a corrigir o povo, começaram a exortar o povo ao arrependimento. E o interessante nessa narrativa bíblica é que a ordem de Deus foi que aqueles 70 homens se colocassem em torno, na tenda da congregação.
que era o templo móvel do povo hebreu, que era nômade no deserto. Então eles tinham um templo, um local de culto que era também móvel, itinerante. E a tenda da congregação era esse local. E eles se colocaram em torno da tenda, e assim que ficava no centro do arraial, e ali foi anunciado pela boca daqueles 70 homens a ordem para o arrependimento. Dois desses homens ainda estavam no arraial, não tinham se congregado junto com os outros, mas estavam lá na lista de Moisés, também receberam o Espírito e começaram a profetizar. E isso trouxe, a princípio, um certo incômodo, porque Moisés era o homem que tinha essa, digamos assim, essa prerrogativa de falar em nome de Deus. Então, Josué vai até Moisés e sugere que aqueles dois que estavam profetizando na arraial fossem proibidos de fazer isso. E Moisés retruca, dizendo o seguinte: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Irmãos, esse versículo é assim tão lindo, porque Moisés já naquele tempo já vislumbrava o que nós já usufruímos hoje na realidade da Igreja de Cristo, né? Ele já, desde lá do passado, já percebia a necessidade de que aquela conexão que ele tinha com Deus, se todos tivessem, seria algo perfeito. Então, no plano de Deus, o plano de Deus era esse também. É por isso que a Igreja de Cristo foi formada, porque Deus quer pessoas ligadas a Ele pelo poder do Espírito dele. E assim surgiu a Igreja de Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e as pessoas que se converteram, receberam o Espírito de Deus, foram batizadas e pelo poder do Espírito Santo saíram testemunhando da sua fé, levando a salvação adiante, e hoje o mundo conhece o Evangelho pelo corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo. Cada crente tem o Espírito Santo. Ao se converter, recebe o Espírito Santo. Esse é o plano de Deus que já foi vislumbrado por Moisés. Lindo essa passagem, acho esse texto lindo. E hoje, meu querido, você já está vivendo essa realidade, você que já entregou sua vida a Cristo Jesus, você que um dia abandonou o pecado, pediu perdão dos seus pecados, recebeu o perdão de Deus e já caminha com Cristo, já é membro do corpo de Cristo, já trabalha para o reino de Deus, você já goza de todos esses benefícios aqui que Moisés vislumbrava para o seu povo. Pois bem, o povo então viu aquele bando de aves pousando no solo, já cansados da migração, e eles começam a pousar no chão, e o povo começa a colher aquelas aves, e começa a despenar. Imagina aquele povo coletando, né? Aqui diz que quem colheu menos, a família que menos colhera, juntou 10 homens, que seria aproximadamente 10 barris de carne de ave. Então foi muita carne, tinha carne realmente para meses ali. Mas Deus ficou muito irado, porque a ordem que veio dos 70 homens, a ordem que veio de Moisés, para que aquele povo se santificasse. Se isso realmente tivesse acontecido, eles teriam se arrependido do que haviam feito com Deus. E nem teriam, por terem provado a Deus daquela forma, nem teriam avançado naquelas aves.
mas Deus viu a atitude deles e a ira deles se acendeu e muitos morreram naquele lugar. Por isso aquele lugar passou a se chamar Sepulcros da Concupiscência. Meu querido, qual é o valor dessa narrativa para nós? O que esses acontecimentos têm a nos ensinar acerca da nossa relação com Deus? Eu queria apontar para o fator tempo. Quando o povo saiu do Egito, será que eles saíram murmurando? Ou saíram cantando, louvando a Deus? O Senhor nos libertou. O que vocês acham? O registro bíblico é que o povo saiu louvando a Deus, agradecido a Deus, adorando a Deus pela libertação do cativeiro. Mas o tempo foi passando. O tempo, ele põe todo relacionamento à prova, não é isso? Se você já é casado, deve ter percebido, deve ter tido uma dosezinha disso, né? O tempo põe todo relacionamento à prova. E no relacionamento com Deus, isso também não é diferente. O povo hebreu foi deixando-se, foi aos pouquinhos foram se afastando de Deus, foi dando lugar, tirando a ação de graças, colocando murmuração no lugar, desejos fúteis, a cobiça, ao amor às coisas dessa vida. Nós somos capazes de nos esquecer dos valores eternos de uma forma muito fácil. E isso entristece a Deus. Deus se sente traído. E o termo que Deus usa muitas vezes nas Escrituras é um termo muito pesado, muito duro. Ele chama de adultério. O termo adultério é usado inúmeras vezes para qualificar esse comportamento. Vou mostrar isso para vocês em Tiago, capítulo 4. Acharam aí? Tiago, capítulo 4? Diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porquanto não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlterais, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu imagino que aqueles 70 homens falaram exatamente isso aqui para o povo hebreu. E é a palavra de Deus para nós também hoje. No versículo 5, aqui em Tiago, o Espírito de Deus que habita o crente tem ciúmes. Está escrito aqui. O Espírito de Deus que habita o crente tem ciúmes.
E Tiago reforça essa verdade dizendo: não é em vão que as Escrituras assim o dizem. Não está escrito aqui por acaso. Ciúme, nesse caso, não é aquele sentimento pueril, né, da namoradinha com o namoradinho, não. É aquele sentimento de amor que a pessoa já recebeu e que agora não está vendo mais na outra parte. Você gostaria de ouvir de Deus: eu não estou satisfeito com o seu amor por mim? Como o povo hebreu ouviu lá da boca dos 70 profetas. Deus também não tem nenhum prazer em dizer isso. É muito desagradável ter que reclamar, reivindicar o amor de alguém. Mas é algo necessário que se diga quando é preciso. Vemos Deus fazendo isso em vários momentos, registrados nas Escrituras. Um deles, eu vou citar para você, está aqui em Apocalipse capítulo 2. É o Senhor Jesus escrevendo, enviando a sua mensagem para a igreja de Éfeso. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, o Senhor Jesus vem falando sobre aquela igreja, sobre as características daquela igreja, e em um dado momento ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está aqui reivindicando aquele amor manifestado quando a pessoa experimentou da salvação, experimentou da libertação do Egito, que é o pecado. Quando a pessoa está ali chorando aos pés de Cristo, secando as lágrimas com os cabelos, né, como aquela mulher fez, está ali com o seu coração derramado, sentindo as suas misérias, amando a Deus intensamente pelo que Ele fez por aquela pessoa. Ele quer ver isso de novo, Ele quer ver isso sempre em nós. E aí, meu querido, meu irmão em Cristo, eu pergunto a você: houve uma fase na sua vida em que você foi mais dedicado ao reino de Deus? Em que você participava de ânimo pronto, cheio de alegria, às atividades de sua igreja? Houve um momento em que você criava oportunidades para dar testemunho da sua fé? Em que você trazia visitantes para a casa do Senhor para ouvir a mensagem evangelística das boas novas de salvação? O que houve? Por que não hoje mais? Cadê aquele sentimento? Cadê aquela disposição? Hoje, a sua carreira, o seu relacionamento afetivo, os seus negócios, seja lá o que for, tem algo concorrendo com o seu relacionamento com Deus? Se o seu desejo estiver acima do seu amor a Deus, por Deus, não pense que Deus está ignorando isso, porque para Deus isso é pecado, é muito claro. Isso é concupiscência, isso é pecado, e só se resolve esse problema de um jeito: com arrependimento e com o perdão de Deus. Hoje é dia de restauração. Você está diante da oportunidade de acertar-se com Deus. Essa mensagem é para que Deus sonde o seu coração, você avalie como está o seu relacionamento com Deus, meu irmão em Cristo, e se coloque diante de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, apontar e você veja o seu comportamento, como era a sua vida cristã quando você se converteu, como está hoje. Em Jesus, Deus
abriu o caminho para você sair do pecado. Em Jesus ressuscitado, você teve e tem a garantia da vida eterna. Em Cristo você pode ser reconciliado, você pode ser reconciliado com Deus, e a qualquer momento você pode reconciliar-se novamente com Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Ele também quer dar o seu Espírito para que você carregue essa mensagem de reconciliação para a sua família, para os seus amigos. É isso que acontece com cada um que entrega a sua vida a Cristo Jesus. E você vai experimentar do gozo, da alegria, da comunhão com Deus. E você ter a reciprocidade da convivência amorosa de um Deus perfeito e você. Se você já experimentou de tudo isso, hoje você pode voltar ao primeiro amor. E se você que ainda não teve uma experiência maravilhosa como essa, de se vincular a Deus pela fé em Jesus Cristo, você pode fazer isso nesta noite. Você pode falar assim: Deus, Jesus Cristo morreu por mim na cruz. Jesus Cristo ressuscitou para me dar a vida eterna. O Espírito de Cristo está disponível para entrar no meu coração. Eu quero isso para mim. Eu quero esse relacionamento com Deus. Você pode começar a sua vida cristã hoje. E você que já começou a vida cristã, mas se ficou patinado, ficou embaraçado no meio do caminho, você pode retomar essa caminhada com Deus hoje, dando os frutos que Deus quer que você dê. Ore a Deus. Agora vamos dar um tempo para você falar com seu Deus, para você falar com Deus e abrir o seu coração para Ele. Nós vamos orar silenciosamente agora, e depois de algum tempo eu vou pedir que o grupo de louvor venha à frente para nos dirigir no cântico Primeiro Amor.